Boa noite a todos. Obrigado. Que a bondade do Senhor enche o seu coração, ainda mais nessa noite. Que possamos, nessas horas que vamos passar aqui, nesse final de semana, mergulhar nas águas do Espírito. Deus, Ele nos coloca no seu rio, como Ele fez com Ezequiel. A Bíblia diz que a mão de Deus colocou Ezequiel no rio de Deus. Mas Ezequiel, a Bíblia diz que ele andou 1000 côvados, ele se viu com água nos arteiros. E depois mais 1000 côvados, se viu com água nos joelhos. Depois com mais 1000 côvados, ele se viu com água nos lombos. Independente de quanto que ele entrava, ele sempre estava no mesmo endereço. Ele estava no rio de Deus. Porque no rio de Deus, é Deus que coloca a gente. Mas a profundidade que nós vamos andar nele aí é uma escolha nossa, não é uma escolha dele. A Bíblia diz que Ezequiel é que entrava. E que o Senhor conceda ousadia a cada um de nós para entrarmos no seu rio nesses dias aqui. Eu estou sendo muito bem recebido desde o momento que chegamos no aeroporto. Os irmãos tão calorosos, cheios de amor. Como é bom ser amado. Eu estou com a minha Lulu ali, é ela mesmo. Nós temos 22 anos de casados, vamos fazer 23 anos de casado. Agora, dia 16 de julho, nós casamos em 94. Nosso casamento não foi um casamento assim comum. Foi um casamento que impactou várias esferas da sociedade. Inclusive, nós casamos no sábado e inspiramos o Brasil para ser tetracampeão no domingo. Cada um usa a sua fé como quer, né? Então, eu tenho direito de usar a minha. E eu acredito que o Brasil foi tetracampeão por causa do nosso casamento. Então, e nesse casamento desse único casamento, nasceu a Belzinha. A Isabel tem 21 anos. E a Sara tem 16 anos. Eu me converti e me casei simultaneamente. Me converti dentro da igreja católica. E me tornei um pregador lá dentro. Vivi coisas tão tremendas lá dentro. E depois de um tempo, eu fui convidado a me retirar. Enfim. Mas esse tempo todo temos caminhado com o Senhor. E Deus nos tocou com muita força. E não só tocou a minha vida, a nossa vida, mas tocou também o nosso casamento. E ainda vem tocando até os dias de hoje. Mas na medida que fomos impactados por Deus, também recebemos de Deus um DNA ministerial, vocacional, e trabalhar em prol das famílias. O trabalho da manutenção, proteção e restauração das famílias. Foi algo que Deus, não foi uma escolha nossa, foi uma escolha dele. Temos tentado tão somente responder ao Senhor. E estamos esse final de semana aqui com o propósito de trabalhar exatamente esse tema. Nós temos um seminário da família aqui pela frente. E todos nós somos família. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Por isso que os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. E quem tem a consciência de criar um filho de Deus para Deus, trabalha diferente na sua maneira de lidar com a sua casa. E uma pessoa pode estar sozinha, mas ela ainda está dentro de um contexto de família. Nós vamos nos apresentando melhor por esses dias que vamos estar juntos aqui. Amém? O desejo do meu coração é que a palavra do Senhor realmente acesse lugares em nossa vida, lugares que ainda não foram acessados por Deus. Quando a Bíblia fala quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, e eu vou preparar-vos o lugar, diz o Senhor. E nós sabemos que a casa do Pai, hoje a casa do Pai somos nós. E a Bíblia diz que na casa do Pai há muitas moradas. Então Jesus não está construindo um condomínio no céu.
Porque se já há, já existe, não está sendo feita, já está concluída. E essa casa hoje, que somos nós, ela tem muitas moradas, moradas no Espírito. E Jesus disse que é preparar lugar, porque tem coisas que nós ainda não vivemos em Deus, porque não acessamos algumas moradas no Espírito ainda. Às vezes a gente admira algum homem, uma mulher de Deus, e a gente pensa, poxa, eu poderia ter isso. Isso está disponível para todos. Qual é a diferença entre eu e aquela pessoa em Deus que eu admiro? É que ela hoje já vive em algumas moradas no Espírito que eu ainda não acessei, mas está disponível para todos nós. E a minha oração é que Deus nos faça acessar moradas no Espírito das quais nós ainda não acessamos, para que possamos desfrutar de coisas que nós ainda não desfrutamos. Cada vez que você adentra uma morada no Espírito, cada vez que você acessa uma morada no Espírito, ali são lugares que você estabelece coisas em sua vida que você mesmo jamais imaginou que poderia desfrutar, e você sabe que as suas mãos não poderiam promover. E nesses dias são dias que Deus está trabalhando exatamente isso, para que possamos acessar as coisas do Espírito, porque a igreja é espiritual e eu e você somos uma casa espiritual. Importa termos a consciência que somos uma casa espiritual, por isso precisamos ser ministrados no Espírito. Quando somos ministrados na alma, é muito bom a alma quando ela recebe algo que vai de encontro às suas exigências, mas aquilo tem prazo de validade. Tudo na alma tem prazo de validade. Por isso que nós estamos hoje com adolescentes já doentes, com uma juventude rebelde, ansiosa, porque desde crianças já são treinadas para receber coisas na alma e não no Espírito. Então a gente dá um brinquedo, e quando a criança pensa em chorar, a gente dá outro, e quando ela pensa em chorar, a gente já dá outro, e a gente fica alimentando as coisas da alma, e as coisas da alma têm prazo de validade, em pouco tempo você precisa trocar. E na igreja, se a gente não se atentar para ministrar no Espírito, a gente começa a ter que dar coisas para as pessoas saírem alegres, satisfeitas, mas aquilo tem prazo de validade e logo a gente tem que inventar uma nova moda. Mas quando uma pessoa é ministrada no Espírito, aquilo que você recebe no Espírito não tem prazo de validade, porque no Espírito só cabe as coisas da eternidade, o que é eterno não acaba. Por isso que Jesus não ministrava ninguém na alma. Por isso que Jesus, quando chega na samaritana, ele pergunta, vamos, o seu marido onde está? E ela responde, não tenho marido. Ele diz, você agora falou muito bem, porque você já teve 5 maridos, e o 6º que você tem não é seu. Porque foram homens que chegou na sua vida para atender as carências da sua alma, mas o 7º chegou, e não foi para deitar com você, não para atender as necessidades da sua alma, mas as necessidades do seu espírito, para te dar condições de ter relacionamentos duradouros. Jesus nunca ministrou ninguém na alma, Jesus ministrava no Espírito. Porque a fé não é um produto da alma, a fé é um produto do Espírito. A fé não é o que a fé sente, a fé é o que a fé crê. Aliás, a fé nos foi dada justamente para viver aquilo que nós, em nossos sentimentos e emoções, não queremos. Por isso que naquele dia não vai precisar mais fé, vai ficar só o amor. Porque eu não vou precisar mais lutar contra a minha natureza caída em Adão. E o Senhor está encorajando homens e mulheres a viver uma vida no Espírito, a se posicionar de acordo com o Espírito e conhecer as libertações da nossa alma por meio do Espírito. Por isso não fortaleça a sua alma, fortaleça o seu espírito. Nós temos perdido muitos dos nossos filhos, porque nós temos ensinado os nossos filhos e trabalhado para que eles sejam vencedores nesse mundo. É natural de um pai e de uma mãe ver o seu filho crescer, e só que temos trabalhado para que eles sejam vencedores nesse mundo. Ao passo que Jesus disse, no mundo teria as aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus não foi um vencedor nesse mundo,
Jesus venceu o mundo. O apóstolo João, ele escreveu: essa vitória que vence o mundo, a nossa, logo a fé que Deus me deu não foi para ser um vencedor nesse mundo, mas para vencer o mundo. Que você pode ser um vencedor nesse mundo, mas se você não vencer o mundo, a eternidade não é uma parceira sua. Parece quase um escândalo e uma heresia, mas a despeito desse mundo, Jesus foi um grande derrotado. Porque o pior destino de um homem do mundo naqueles dias era ser morto no madeiro. Maldito homem morto no madeiro. Por isso que quando Jesus morreu, muitos festejaram, mas o inferno ficou apavorado, porque ele não preocupou em ser um vencedor nesse mundo, ele preocupou em vencer esse mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé nos foi dada para que vencermos toda a apostasia, toda a deliberação que esse mundo tem, que vai contra aquilo que é os princípios de Deus. Por isso que uma das coisas que Deus está restaurando na sua igreja são os fundamentos das suas verdades. Existe um homem que admiramos muito, chamado pastor Koch. Ele fala uma coisa, ele diz que antes de haver um reavivamento, vai precisar acontecer um reabibliamento. Deus está refazendo, ou remontando, ou reestruturando os fundamentos do reino de Deus. E uma coisa que precisamos entender é que família é um fundamento do reino de Deus. E a igreja tem sofrido porque tem tratado família como um assunto pastoral. A família não é um assunto pastoral. Sempre que você vê na Bíblia homens escrevendo sobre a família, eles não eram pastores, eles eram apóstolos. E apóstolos lidam com os fundamentos da igreja. Por isso que a igreja tem sofrido de certa forma. Porque a igreja tem tentado sarar a igreja pela igreja. Só que a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família, e família vem antes de igreja. Família é um fundamento do reino. Se restaurarmos esse fundamento, então teremos uma igreja poderosa sobre a face da terra. E um fundamento a ser restaurado nesses dias é o fundamento do casamento, da aliança de matrimônio. Sabe de uma coisa? Pastores e líderes têm sofrido, porque eles têm tentado fazer com que homens e mulheres nos seus matrimônios parem de brigar, parem de sofrer no seu relacionamento. E por incrível que pareça, isso não é bom. Porque não estamos mais trabalhando para o fundamento do casamento. Estamos trabalhando para as pessoas parar de brigar. Se a gente consegue fazer com que um marido e uma esposa parem de brigar, então estamos felizes. Não importa se ajeitamos a vida dela fora do padrão de Deus. O que garante pessoas felizes no casamento não são as pessoas em si, mas o casamento. Por isso, quando um homem e uma mulher trabalham para o casamento trabalha para os dois. E o fundamento do matrimônio é algo que precisa ser restaurado na igreja. A começar de que casamento na igreja não é e não deveria ser um assunto só para quem está casado. Porque a Bíblia diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Entre todos, eu não sei no seu dicionário, mas no meu, todos é todos. Digno de honra entre todos seja o casamento. Hebreus 13:4. Entre todos quem? Entre o casado, entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre o solteiro, entre os viúvos, os descasados. Entre todos, digno de honra seja o matrimônio. Então é um fundamento que precisa ser recuperado na igreja. Nos nossos cultos de casais,
jovens estão indo no sábado no nosso culto de casais, solteiros, que não tem nem namorado, não tem nem namorada, está indo nos cultos de casais. Sabe de uma coisa? Antes eu não deixava, agora eu celebro. Por quê? Porque quando vamos casar, cuidamos de tudo. Cuidamos do enxoval, do docinho, da daminha, do garçom. A gente se prepara para toda a festa do casamento, só não se prepara para ser casado. E depois, casado, vem o filho. E quando o filho está a caminho, então a gente prepara todo um quarto. O quarto da bagunça é reformado. E se veste alto no enxoval. E se veste alto nas fraldas. Se prepara para tudo, menos para ser pai e para ser mãe. Porque as coisas, para nós, têm levado num nível mais alto do que próprios valores de Deus. E o Senhor está buscando restaurar na sua igreja. Nós temos cantado e falado sobre alinhamento. Alinhamento é você ter aqui na terra os mesmos valores que há no céu. Então, isso é um alinhamento. Por isso, casamento, quando eu falo sobre casamento, por incrível que pareça, eu fico mirando os solteiros da igreja. Porque quando nós temos uma doença, a gente precisa ir atrás da cura. Mas se temos uma epidemia, precisamos ir atrás da vacina. E casamentos doentes hoje já não é mais uma enfermidade, é uma epidemia. Por isso precisamos vacinar os solteiros. Quantos estão comigo? Por isso quando eu falo sobre casamento, eu gosto de ficar olhando os solteiros. Para que possam absorver as verdades. Porque não vai ficar solteiro não, meu irmão. Vai casar. A hora que aquele pé vê aquela meinha passando, não adianta. Vai casar, ou certo ou errado, vai casar. Por isso precisamos prepará-los. Por quê? Porque a decisão por Cristo decide a sua eternidade. Mas a decisão do casamento decide se na terra você vai ser feliz ou não. Quando um casamento está bom, quando um casamento é forte, ele consegue vencer todas as crises que acontecem fora. Tudo que acontece de ruim do lado de fora do casamento é superado quando o casamento é bom. Mas quando o casamento é ruim, até as coisas boas que acontecem do lado de fora não conseguem ser desfrutadas. Às vezes a pessoa tem uma boa carreira, mas não desfruta porque o casamento é ruim. Às vezes tem dinheiro, não desfruta porque o casamento é ruim. Às vezes tem uma chamada incrível ministerial e não desfruta porque o casamento é ruim. Porque Jesus, o Cristo, decide a sua eternidade. Mas um casamento nele vai decidir sua vida na terra. Por isso hoje não temos mais que trabalhar para pessoas, mas para recuperar o fundamento de Deus. Porque quando um fundamento de Deus é estabelecido, então sopra os ventos, transborda os rios, mas ele permanece. Amém? Você sabe que a Bíblia começa com um casamento em Gênesis e vai acabar com um casamento em Apocalipse. Isaías 55:4, 54:5, Deus diz para Israel: Israel, eu sou o teu marido. Deus tinha uma esposa, casou com uma mulher, uma esposa chamada Israel. Desse casamento nasceu um filho chamado Yeshua, com quem eu e o pai celebrou o casamento com a sua esposa, a igreja, e aqui estamos nós. Porque Deus é um Deus de aliança. Eu queria pedir algo para você, se não fosse pedir muito, você abrir a sua Bíblia. No livro de Efésios, ou na carta aos Efésios. No capítulo 5. Deus fez nos feito correr a terra de certa forma, para fortalecer esse fundamento na igreja.
capítulo 5 de Efésios, no versículo 31, diz assim: quantos solteiros tem aqui? Levanta sua mãozinha assim. Louvado seja Deus. Capítulo 5 de Efésios, no versículo 31, diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, e aí, uau, te damos graças, Senhor, em todo o nosso coração, te entregamos particularmente a mente e o coração de cada pessoa que está nesse lugar, de cada um que está nos assistindo, ou que porventura ainda vai assistir. Oramos, Senhor, que na singularidade de cada um, o Senhor conhece, desde o ventre, o Senhor o chamou, e eu oro para que o teu Espírito ministre a cada um, haja cura e libertação pela tua palavra, que aquela graça, Deus, aquela graça inexplicável, ela possa se mover aqui. Espírito Santo, esse lugar é teu. Oh Deus, esse lugar é teu, Senhor. Quero pedir que você nos dê alguns minutos. E se você precisar sair, obviamente, fique tranquilo. Mas a gente quer gastar alguns minutos para podermos trabalhar um pouco desse fundamento. O fundamento do matrimônio. O fundamento do casamento. Aquele que Deus criou. Aquele que o Senhor criou. Importa dizer que o casamento, ele não nasceu de uma era, determinada era. Não foi um rei que decidiu casar. Não foi uma tribo que tinha uma cultura do casamento. Não. Casamento foi algo que Deus criou. O céu criou o casamento. E aquilo que o céu criou, só o céu pode nutrir. Aquilo que Deus criou, só Deus pode ensinar sobre. Você não pode aprender com a terra aquilo que o céu criou. Porque estamos sofrendo. Porque queremos estar casados na terra, com os preceitos da terra. Só que não foi a terra que criou o casamento, foi o céu que criou. Sabe de uma coisa? Outro dia, me chamaram para um seminário de matrimônios. E antes de mim ministrou uma pessoa que não serve a Deus, e que foi falar sobre o mundo da psicologia. Ela ensina como fazer amor. E eu vi aquela mulher ensinando sobre como fazer amor para todos aqueles crentes que lá estavam, vários casais de pastores, eram várias igrejas reunidas, e ensinando sobre que eles deviam buscar determinados estímulos e tudo mais, e ela se conteve para falar algumas coisas ali, embora já tenha falado muitos absurdos, mas as coisas mais picantes estavam no seu livro. E quando acabou aquela palestra, eu vi aqueles crentes comprando o livro na fila, esperando para que ela autografasse. Eu pensei: Deus, aonde que está a sua igreja? Deus, onde está a sua igreja, Senhor? Eu fiquei pensando. Fomos para o quarto, eu e a Luciana disse: amor, amanhã sou eu, e agora o que eu faço? Faz o que Deus te mandar. Eu digo: se eu fazer, eu acho que eu vou acabar com tudo aqui, não pode. Eu lembro que no outro dia de manhã, nem muito intencionado nisso, eu só estava com o meu espírito inquieto, eu peguei o microfone e disse: ontem à noite, vocês aprenderam pela psicologia como fazer amor. Nesta manhã eu gostaria de ensinar pela Bíblia como fazer amor. Só tem uma maneira de você aprender a fazer amor.
A única maneira de você aprender a fazer amor é com a pessoa do amor. Porque Deus é amor e você só pode aprender algo sobre quem o criou. Porque Ele tem legitimidade para ensinar. Porque Ele tem o manual correto sobre o assunto. Aquilo que o céu criou, só o céu pode ensinar, meu querido. Se você quiser aprender sobre o corpo humano, você pode buscar, a terra vai te ensinar. Quer aprender sobre o corpo humano? Entra na faculdade. O médico, o professor vai te ensinar. Você vai ter aulas de anatomia. Alguém vai pegar um corpo, vai colocar em cima de uma maca e vai ensinar sobre o corpo humano. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra. E o que a terra fez, a terra pode ensinar. Mas o que o céu fez, só o céu pode ensinar. E casamento foi o céu que criou. Casamento foi o céu que elaborou. E eu não posso querer aprender com a terra aquilo que o céu criou. Casamento é algo que o Senhor criou. É um fundamento do céu. E Deus, Ele não fez muitos casamentos. Deus só criou um casamento. E o casamento que Deus criou não foi o de Adão e Eva. O casamento que Deus criou foi um casamento que Ele criou e celebrou antes da fundação do mundo. O casamento de Cristo e a igreja. Esse é o casamento dele. Todo casamento na terra vai ter felicidade, vai ter forte, vai ter sucesso, se ele entender que o padrão dele é o de Cristo e a igreja, porque esse é o casamento que Deus quer anunciar na terra através do meu e do seu casamento. Um evangelismo sobre Cristo e a igreja sobre a face da terra. Uma mulher que represente a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e um marido que represente a Cristo, que se entrega pela igreja. Isso é um evangelismo de impacto sobre a face da terra. Por isso, que quando Deus quer manifestar na terra o casamento de Cristo e a igreja, Ele usa o casamento de Adão e Eva. Uau! Importa entender o Adão humano e o Adão profético. Importa entender a Eva, a pessoa humana, que tem muitos ensinos, mas a Eva no padrão profético. Porque quando Deus faz o casamento de Adão e Eva, Deus está tentando mostrar um sinalizador profético sobre Cristo e a igreja. Por isso que Deus pega Adão, a Bíblia diz que Deus leva Adão a um profundo sono. Importa saber o que significa Deus levar Adão a um profundo sono. Naquele momento, até então, o pecado não houvera entrado no mundo. Logo, a morte também não houvera entrado. Por isso, uma pessoa não podia morrer. Na Bíblia, quando alguém morre e já está no âmbito da eternidade, a Bíblia não diz que ele morre, a Bíblia diz que ele dorme. Paulo explica aos Tessalonicenses sobre a ressurreição. Os que já dormem, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Paulo não fala que eles estavam mortos, mas que dormiam. Por quê? Porque aquele que está em Cristo já não morre mais, passou da morte para a vida. Logo, a morte física, a Bíblia diz que ele está dormindo. Quando Deus levou Adão a um profundo sono, Deus matou Adão. Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus rasga Adão no lado. E Deus enfia a mão lá dentro e traz um punhado de matéria-prima. E Ele forma a sua esposa. E por que Deus mata Adão? Porque Deus estava falando sobre o casamento que Ele queria, a verdade, mostrar. E quando corta Adão no lado, então há sangue derramado. Por quê? Porque matrimônio é uma aliança de sangue. E esse homem, quando acorda, está casado. Deus mata ele antes, porque está dizendo: para a vida solteiro, para a vida de sozinho, você não tem mais vida. E ele está mostrando, na verdade, um sinalizador profético sobre o verdadeiro último Adão, o Cristo a ser mostrado. Por isso que um dia mais tarde, o último Adão, o Cristo, aquele que foi fiel até a morte, a Bíblia diz que ele está no madeiro. E quando ele está no madeiro, os carrascos
chegam para quebrar as suas pernas, para acelerar o seu processo de morte, mas quando chega lá, ele já está morto. Então os carrascos rasgam Cristo no lado, e quando rasgam ele no lado, ali brota água e brota sangue, e pela água da palavra e pelo sangue da redenção nasce a sua esposa, a igreja. Adão está mostrando a respeito de Cristo e a igreja, porque esse é o papel de um casamento, ser na terra um evangelismo sobre Cristo e a igreja. Seu casamento é um movimento missionário de evangelismo. Por isso eu tenho um desafio, que como marido, não ser uma propaganda enganosa do verdadeiro Cristo, e minha esposa não ser uma propaganda enganosa da verdadeira igreja que Ele quer manifestar. Quantos estão comigo? E de cada casamento nasce uma igreja. Por isso que na visão de Deus, filhos, eles não são instruídos nos bancos da salinha da escola dominical. Não, filhos de Deus são criados nessa igreja chamada casamento. E quando vêm para a escola dominical, vêm para confirmar o que já ensinou em casa. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, que dentro de um casamento, cujo um marido ou esposa não é crente, se um for crente, os filhos são santos, de outra sorte seriam impuros. Ai, 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 o que queremos dizer com isso? Queremos dizer que pai e mãe santifica mais do que pastor ou pregador, pastor ou pregadora. Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Paulo não está fazendo uma alegoria, Paulo está fazendo uma afirmação. Paulo está dizendo, assim como está marido e esposa, assim está Cristo e essa igreja chamada marido e esposa. Nosso casamento, ele é uma expressão da nossa aliança vertical com Deus. Por isso Deus vai mostrar em Adão um sinalizador profético do verdadeiro Cristo que casa. Por isso ele é a nossa inspiração. Por isso que eu acho muito interessante que em Timóteo está escrito que o homem não foi enganado. Quem foi enganado foi a mulher. Outra tradução diz que o homem não foi seduzido, a mulher foi seduzida. Uau! Se a mulher foi seduzida, por que o homem comeu do fruto também? Por causa do homem profético. Porque a mulher comeu do fruto. E quando ela comeu do fruto, ela sabia que a morte era iminente para ela. E ela vem ao seu marido e diz, comi do fruto. Eva, você vai morrer agora, eu sei. Eva, você vai ter que sair do paraíso, eu sei. Eva, o que você foi fazer? Vamos ter que nos separar, Eva. E ela disse, só tem um jeito. Qual? Se você comer do fruto comigo. Então o homem come do fruto também e morre. Porque foi isso que aconteceu. Quando a humanidade se perde e morre no pecado, Cristo vem e come do pecado, porque para que morrendo junto, vindo o Pai ressuscitando, ressuscita também a sua esposa, que é a igreja. Por isso estamos aqui. Logo, o homem Adão pecou por desobediência, mas o homem profético comeu o fruto por fidelidade a uma aliança, porque casamento é uma aliança. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Seu casamento, ele fala sobre Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você pensa. A Bíblia está dizendo e afirma, assim como está esse marido e essa esposa, desse jeito está Cristo e essa igreja. Por isso não dá para dizer que aqui está muito mal e aqui está muito bem, porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja.
Por isso que quando Ezequiel fala sobre o vale dos ossos secos, quanto conhece? Todos os teólogos concordam que ali mostra o grande reavivamento da última igreja sobre a face da terra. Uma igreja que vai estar morta, mas que vai se levantar debaixo de um poder de restauração, para se tornar um grande exército. Só que a primeira fase da restauração, da igreja que sai de um cemitério para um grande exército, é que cada osso se junta ao seu osso. E quando você vai conhecer a lei da primeira menção, quando você quiser saber uma verdade profunda de Deus sobre determinado assunto, procura saber aonde Deus falou dela sobre a primeira vez. E a primeira vez que você vai ver na Bíblia, osso que se junta a osso, você vai ver o primeiro marido falando para a primeira esposa: osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que queremos dizer com isso? Jamais a igreja se tornará um grande exército se os matrimônios não começarem a ser restaurados. Eu acredito no evangelismo de impacto. Podemos ir para a rua, com teatro, com um ministério de louvor, com uma grande equipe, e fazer um evangelismo de impacto numa cidade. Mas se tivermos matrimônios que expresse Cristo e a igreja, isso será um grande evangelismo de impacto. Por isso que o diabo luta tanto para arrancar a referência do casamento sobre a terra, para arrancar a referência de Cristo e a igreja. Por isso só a igreja é que pode entender esse fundamento chamado Cristo e a igreja precisa ser restaurado. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Seu casamento é muito mais vertical do que você pensa. Seu casamento é mais vertical que você imagina. E no casamento de Adão e Eva, Deus começa a estabelecer princípios. A Bíblia diz que Deus mata Adão. E quando Deus mata Adão, Deus enfia a mão dentro dele. E ele traz um punhado de matéria-prima. E ele forma a sua esposa. E aqui há um princípio, que como marido me desafia. Por quê? Porque Deus não dá para o homem uma esposa. Deus dá uma mulher. A esposa, Deus cria dentro da mulher com aquilo que Ele consegue tirar de dentro do homem. Isso às vezes é meio difícil a gente ter algumas críticas sobre a esposa. Agora, como dar para Deus o que Deus precisa para construir dentro da esposa, dentro da mulher a esposa que eu desejo? Porque a Bíblia diz que Cristo morreu e se entregou pela esposa, a igreja, para si mesmo devolvê-la sem mácula, nem mancha, nem ruga. Como fazer? Como fazer para dar para Deus o que Deus precisa para construir dentro da mulher a esposa que esse homem deseja? Eis o princípio. Na medida que um homem deixa Deus matá-la, então ele vai dando para Deus o que Deus precisa para construir dentro da mulher a esposa que esse homem deseja. Porque Deus fez Adão fora do jardim do Éden. Eva já nasceu dentro do jardim do Éden. Dentro do jardim, fora do jardim do Éden, Adão não tinha um ambiente de Deus para viver com a sua esposa. A Bíblia diz que Deus fez Adão do barro. E Deus modelou Adão. E quando Ele acaba de modelar Adão, Ele cria um ambiente chamado Jardim do Éden, lugar de delícias para viver com a sua esposa. Porque um homem que se deixa ser modelado por Deus vai ganhar de Deus um ambiente para viver com a sua família. Porque um casamento de sucesso não está no fato de um homem ser bonzinho, de uma mulher ser bonzinha, mas de ter um ambiente de Deus. Porque escritos na Bíblia que diz o que o homem deve fazer como marido, que diz o que a esposa deve fazer como esposa, isso está depois da queda. Antes da queda não tinha escrito sobre ninguém, porque antes da queda o ambiente de Deus determinava tudo no seu devido lugar.
Eu já tentei procurar e analisar o casamento dentro do Jardim do Éden, para ver como homem e mulher se relacionavam ali, para ver como homem e mulher se encontravam ali. E ali não ensina como homem e mulher se encontravam, ali ensina que Deus e o homem se encontravam, e aonde Deus e o homem se encontram, então os ensinos de casamento já não são tão necessários, porque um ambiente de Deus. Não se trata de um marido perfeito, não se trata de uma esposa perfeita, mas de um ambiente de Deus. Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Por quê? Porque Abraão agora não teria mais defeito? Não, é que na presença de Deus as imperfeições são cobertas. Na medida que um homem deixa Deus indo matá-la, talvez é isso que Deus vai fazer com você. Eu já estava fazendo. Deus quer te matar, para você perder essa vida que você tem, para ganhar dele, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Fora do Jardim do Éden, Adão não tinha um ambiente de Deus, mas também não precisou morrer. Dentro do Jardim do Éden, agora ele tinha um ambiente de Deus, mas ali não tinha lugar para a vida dele, só para a vida de Deus. Deus foi dando. E quando Deus disse: esse ambiente é teu, Adão, aqui é um lugar que você vai governar. E Deus deu autoridade sobre Adão, porque isso é uma lei espiritual do céu, que Deus dá poder para todo homem determinar a atmosfera do ambiente que ele foi chamado para governar. Deus dá poder para toda mulher determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. Eu já falei isso em alguns lugares, mas eu vou repetir aqui. Porque meu exemplo foi a minha experiência. Um dos meus primeiros empregos. Trabalhava muita gente. Eram 2 balcões de venda enormes, num galpão tamanho desse praticamente. 7 horas da manhã começava aquele movimento. Todos atendiam. Era um ambiente alegre, de leveza. Quando chegava umas 10 da manhã, o patrão chegava. Quando alguém via o carro dele entrando no estacionamento, dizia: o chefe chegou. Uau! Um clima tenso se estabelecia ali. Quem estava sorrindo para o cliente parava de sorrir. Todo mundo mudava o semblante. E eu pensava dentro de mim: o que aconteceu? Que homem poderoso é esse? Nem entrou no local e já teve poder de mudar toda a atmosfera daquele ambiente. Por quê? Porque Deus dá poder e autoridade para toda pessoa determinar a atmosfera do ambiente que ela foi chamada para governar. Por isso que tem homem que às vezes, em alguma situação, começou o dia e um filho amanheceu doente, a esposa não pôde ir trabalhar. E o outro filho, porque o irmão ficou em casa, agora também quer ficar. E o dia já começa pesado. Um filho doente, o outro incomodando, as pessoas do trabalho ligando porque ela faltou sem avisar. E precisa atender as demandas lá. E daqui a pouco um filho daquele chuta a bola no vizinho, o vizinho vai brigar. Daqui a pouco acaba o gás. E as coisas vão acontecendo e a casa vai ficando em dificuldade. Mas de repente, final da tarde, o barulho daquele carro na garagem. E aquela esposa diz: uau, ainda bem que o seu pai chegou. E ainda não mudou nada, mas um sentimento de segurança e de solução invade o ambiente. Já outras casas, que às vezes está tudo bem, a esposa está de boa ali, os filhos estão brincando, mas quando aquele carro chega na garagem, aquela mulher diz: o pai de vocês chegou, as crianças param de brincar, ela fica tensa, o cachorro vai para debaixo da pia, o ambiente fica estranho ali.
E eu penso, esse homem nem entrou dentro de casa. Que autoridade. Por quê? Porque foi chamado para governar aquele ambiente. Eu nem vou perguntar como as coisas acontecem quando você chega em casa. Mas aquele lugar, Deus deu autoridade para você determinar a atmosfera do ambiente. E Deus concedeu à mulher o poder de fazer a manutenção disso. Aliás, eu fico apavorado com o poder que Deus deu para a mulher. De verdade. A mulher ela tem um poder de mandar no homem, fazer ele acreditar que é ele que está mandando. É verdade. Deus deu à mulher uma capacidade. Deus disse, essa mulher, ela vai ter o poder de edificar e ela vai ter o poder de destruir. Que poder é esse? Não está na Bíblia isso que eu vou falar agora, eu vou inventar. Então não escreve, para não dar problema. Mas é mais ou menos como eu acredito. Eu acredito que Deus que o diabo quis derrubar Adão. E ele ficou estudando a vida daquele homem. Ele disse, que cara fiel, não dá um furo, não dá uma brecha. Fez uma reunião no inferno e disse, gente, eu não consigo derrubar esse homem. E os demônios, o que vamos fazer então? Vamos estudar a vida desse cara. Uma hora ele vai dar uma brecha. Uma hora nós pegamos um furo dele. Passa um tempo, o diabo faz outra reunião e diz, vamos derrubar o homem. E os demônios disseram, mas seu diabo, o senhor não falou que o senhor não conseguia? De fato, eu não consigo. Mas descobri quem consegue. Quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem em pé, certamente terá poder para derrubá-la. O poder que Deus deu para a mulher. A capacidade que Deus deu para a mulher. 80% dos problemas da igreja tem a ver com a mulher. Mesmo quando só os homens brigam, ainda ela está por trás. Deus deu um poder para a mulher. Com muito tempo de aconselhamento, eu achava que tinha mulher que era sábia. E tinha aquela mulher que a Bíblia diz que ela não é sábia. Até que nós compramos um carro, um bom carro. Nós tínhamos um carro popular há 6 anos. Aí os irmãos quiseram me ajudaram a comprar um carro um pouco melhor, até fora do meu padrão econômico. E eu andava com aquele carrão, que para muita gente é um carro comum, mas para mim já era um carrão. E eu tinha uns 5 meses andando com esse carro, era mês de junho, frio, chuva, 6 horas da tarde, aquele movimento na rua. A nossa cidade é plana, então se anda muito de bicicleta e muita moto tem lá. Mas aquele dia com chuva e frio, quem tinha carro veio para a rua. E eu estava dirigindo com a Lulu no lado e a Isabel atrás. Eu ia chegar no Mevan, eu ia passar o volante para ela e ela ia levar a Isabel numa aula de inglês no centro da cidade. E quando eu estava indo, aquela chuva, aquele movimento louco, eu disse, Lu, que horário de pico que está hoje, que coisa terrível, amor. Você sabe que ainda daqui eu ficando no Mevan, você ainda vai para o centro. Amor, cuidado. Se aqui já está do jeito que está no centro, vai estar mais movimento ainda. Vai com bastante cuidado, presta atenção. E ela fez um silêncio assim. Já não estava falando nada. Mas a mulher faz um silêncio que grita aqui dentro. Algum homem pode ao menos dizer, eu sei o que você está falando. Obrigado, irmão, pela sua sinceridade. Eu disse, amor, o que aconteceu? Ela disse, nada. Eu disse, por favor, fala. E ela disse, 2 vozes falaram dentro de mim. O que falou? Uma disse assim, o que aconteceu? 6 anos com carro velho, você nunca me perguntou nada, nunca me deu nenhuma instrução. Agora com carro novo, você acha que eu não tenho condição? Você está com medo que eu vou bater o carro? Volta para o carro velho para não precisar ficar me regulando. Eu disse, ai, ai, ai. Fiquei com medo de perguntar o que a segunda voz disse. Mas movido por curiosidade, eu disse, amor, o que a segunda voz falou?
que podia ser assim, pá, né? Uma coisa nem. E ela disse, a segunda voz falou assim: você está cuidando de mim, meu amor? E aquele dia eu tive a certeza que toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia, ela escolhe qual aciona. Deus deu um poder para a mulher. Sabe, a modernidade roubou muita coisa da mulher sábia. Uma mulher, ela pode ser moderna, mas não pode deixar de ser virtuosa. As virtudes da mulher sábia, a modernidade ignora e torna estúpida. Sabe, uma virtude de uma mulher sábia, que na modernidade isso é uma estupidez na vida da mulher, é a capacidade de ser bobinha. A mulher sábia, ela tem uma capacidade de ser bobinha, que isso para a mulher moderna é uma estupidez. Sabe? Já que eu peguei vocês dois, eu vou com vocês dois até o fim. Sabe aquelas coisas que você já está 3 anos falando, toda semana, todo mês, para ele que ele deve fazer? E parece que entra por aqui, sai por aqui. Chega lá um dia, ele acorda dizendo: meu amor, sabe que eu vou fazer tal coisa assim, assim? Aí a mulher sábia diz: uau, jamais teria pensado nisso. Parabéns, que ideia fantástica. A mulher moderna vai dizer: não acredito que só agora que você enxergou isso. Eu estou te falando isso faz tanto tempo. A mulher sábia, ela tem a virtude de ser bobinha. Por quê? Porque a maior necessidade de todo marido, qualquer marido, a maior necessidade dele é que a esposa precise dele. E a mulher moderna comunica todo dia, nem sempre precisa abrir a boca, ela comunica todo dia que não precisa do homem. E o homem, só é marido e só é gente se a mulher precisa dele. Por isso que os maridos dos dias atuais estão perdidos. Porque a mulher decidiu comunicar que não precisa dele, então ele não sabe ser alguém se ela não precisa dele. E a mulher sábia, ela tem a virtude de ser bobinha. E ele acredita que ela precisa dele. E por causa disso ele é estimulado a fazer coisas para ela. E a necessidade de toda esposa é se sentir segura nele. Quantos estão comigo? Assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso que você vai lendo o Antigo Testamento, sempre que Deus falava a respeito de adultério, quase sempre não tinha a ver com adultério de marido e esposa, mas com adultério, com a infidelidade que o povo de Deus tinha para com Deus. Por quê? Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Porque Deus fala e a Israel: eu sou teu marido. Você já parou para pensar? Quando o próprio Ezequiel, o profeta Ezequiel, Deus tinha uma movimentação de se apresentar na vida do profeta, no coração do próprio Deus. E um dia Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu preciso mostrar para Israel que Israel morreu espiritualmente. Minha esposa está morta espiritualmente. Então, ele diz para Ezequiel: Ezequiel, tirarei o deleite dos teus olhos. Está escrito assim na Bíblia. E falou-me Deus assim pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. Uau! Quando Deus quis mostrar que a esposa dele, Israel, estava morta espiritualmente, que fez? Matou a sua esposa. Por quê? Porque assim como está marido e esposa, assim está Cristo e a igreja. E ele disse: eu vou tirar o deleite dos teus olhos. Não, era um casamento abençoado.
Porque se Deus fala isso para alguns homens hoje, pode ser que ele estoura foguete, né? Mas não era o caso de Ezequiel. Ezequiel diz, Deus fala, vou tirar o deleite dos teus olhos. E quando Deus chama o profeta Oséias, talvez este seja um dos maiores símbolos. Deus diz para Oséias, Oséias, eu quero que você case com uma prostituta. Você já parou para pensar? Você entender que é Deus falando mesmo? Casa com uma prostituta. Por quê? Porque eu quero mostrar na sua vida e no seu casamento como está a minha esposa Israel. Israel está se prostituindo nos braços de outros deuses. Oséias vai, pega uma mulher de prostituição, tira ela do prostíbulo, vem para casa, dá honra para ela, dá dignidade para aquela mulher. Um dia, ele amanhece, cadê a esposa? Não estava em casa. Aonde está? Quem lembra disso? Onde ela estava? Voltou para o prostíbulo. Oséias conhecia a lei, Oséias pensou, vamos apedrejá-la. Deus disse, não, meu filho, vai e busca ela de novo no prostíbulo. E ele pega ela de novo no prostíbulo. E ele traz para casa. De novo da dignidade, de novo da honra. Amanhece um dia, cadê a esposa? Está no prostíbulo. Eu imagino que Oséias e Deus, o que nós vamos fazer? Deus diz, pega ela de novo, Oséias, traz para casa, porque é assim que eu faço contigo, Juscelia. É assim que eu faço com você, diz o Senhor. Quando você se encanta por esse mundo, se envolve com os ídolos desse mundo, eu vou atrás de você, eu ministro arrependimento, eu caso com você de novo, eu te dou honra de novo, porque assim como marido e esposa, assim em Cristo e a igreja. E sabe uma coisa que está escrito em Oséias, no capítulo 7, no versículo 6, ou 6, 7, está em Oséias 6, 7 ou 7, 6. Oséias é capaz que tenha na Bíblia uma hora dessa, irmão. Se a gente não decorar em casa, depois chegar na hora, não consegue achar. 6, 7. Está escrito assim, Deus fala com Oséias, num tempo que eles se prostituíam, e disse o seguinte, mas eles transgrediram a minha aliança como Adão, eles se portaram infiéis a mim. Vou repetir essa frase. Deus disse para Oséias, Oséias, sabe por que está assim? O povo tem se prostituído contra os deuses, porque eles quebraram a aliança comigo, como Adão fez. Para pensar que depois de muitos anos a marca do Éden ainda estava no coração de Adão. Eu gostaria de deixa eu pegar o meu pastor aqui, os dois, já que já estão amigos, vem cá. É a da Ailton, né? Ailton e Regina. Vou chamar só de Ailton e Regina. Deus, no dia que salvou Ailton, fez uma aliança de casamento. É difícil a gente se ver como a noiva de Cristo para nós que somos homens. Mas a igreja é a esposa de Cristo. Quando Ailton foi salvo, Ailton e Regina, Deus começou uma aliança com ele. E Deus, para que esse homem fosse fiel a essa aliança, Deus colocou dentro dele o Espírito de Cristo, que foi fiel até a morte, porque Adão transgrediu a aliança com Deus. E o Espírito de fidelidade de Cristo agora está aqui dentro. E Deus disse, nesse Espírito de fidelidade de Cristo que está aí, começamos uma aliança. Nesse Espírito de Cristo de fidelidade que está aqui,
Começamos uma aliança a partir da salvação, do novo nascimento. Mas o Ailton diz: Senhor, eu sei que o espírito de fidelidade está aqui, mas eu sinto também que o espírito de Adão ainda está aqui também. Porque eu tenho vontade que eu não queria ter às vezes. Eu tenho desejos que eu não queria ter, pensamentos que eu não queria ter. Como eu sei, ó Deus, que eu não vou ferir a minha aliança com você. E o Senhor diz: não se preocupe, porque o espírito de fidelidade de Cristo está aqui. Mas como você é espírito, alma e corpo, eu vou te treinar na nossa aliança. Eu vou te colocar numa escola do caráter de aliança. Eu vou te colocar numa academia que vai construir musculaturas de aliança em você. Eu vou te dar um casamento. Eu vou te dar a Regina. Por isso o casamento de vocês é muito mais do que envolver vocês dois. É uma escola que treina na sua aliança do casamento com Cristo. Por isso que toda crise que acontecer aqui é uma oportunidade para você crescer na aliança aqui. Porque se você não pode ser fiel a uma aliança que você vê, como será fiel a uma aliança que você não vê? Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. É por isso que, para te ajudar nisso, eu dei uma esposa bem diferente de você. Muito diferente de você. Você a ama, mas se você fosse escrever num papel uma esposa que você queria, não era Regina. Como que não viu tanta diferença? Porque assim, no princípio do Ed, Deus te leva a um profundo sono, e quando você acorda, uau, quanta diferença. Por quê? Porque essa diversidade são os ingredientes que faz você construir aliança com Ele. Por isso, nunca ligue um casamento homossexual à diversidade. Porque diversidade é isso aqui, um homem casando com a esposa. Porque isso é diversidade. Dois igual não é diversidade. Isso aqui é diversidade. Por isso somos em defesa da diversidade. Que uma mulher case com um homem, isso é diversidade. Por isso que pessoas que casam pela quarta, quinta, sexta vez têm dificuldade de permanecer casada. Porque ele quer casar por compatibilidade. Agora encontrei a pessoa da minha vida. Que eu gosto de inverno, ela gosta de inverno. Eu gosto de doce, ela gosta de doce. Eu gosto de rock, ela gosta de rock. Ele casa com eu, mulher. Não dá certo. Porque essa diferenciação é que trabalha as musculaturas para você construir uma aliança com um Deus que é espírito. E você vai lutar contra a sua carne. Mas o Ailton diz: Senhor, mas o Senhor há de concordar comigo que tem coisas na Regina. Tem coisas na Regina que eu não gosto. E pela Bíblia o Senhor também não gosta. O Senhor precisa tirar isso dela. E Deus diz: não posso tirar agora, Ailton. Por quê? Porque as coisas que tem nela que você não gosta é o que aciona as coisas que dentro de você eu não gosto e quero tirar. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O seu casamento, ele é a escola do caráter de uma aliança com Deus. Quantos estão comigo? Por isso, dentro dessa perspectiva, cada marido tem a esposa que merece. Cada esposa tem o marido que precisa. Porque isso é a escola do caráter de Deus. Porque como marido e esposa, por isso que no início do casamento, você olhava para Regina, tinha vontade de dar presente,
tinha vontade de levar para passear, tinha vontade de elogiar, vontade. Passa o tempo e alguma dessas vontades parece que começa a ir embora. Alguma dessas vontades parece que começa a ir embora. Perdão. E a gente pensa, será que não amo mais? Nosso amor está desgastado. Não. Porque isso não tem a ver com vocês dois. Isso tem a ver com a aliança que está sendo construída com Ele. Porque quando a gente nasce de novo, começa uma aliança com Ele, Ele coloca subsídios na nossa alma. A gente tem vontade de orar, a gente tem vontade de ler a Bíblia, a gente tem vontade de ir no culto. Mas passa um tempo e parece que essas vontades começam a desaparecer. E eu pergunto, será que eu estou esfriando? Deus, será que o Senhor não está comigo? E Deus diz, não, você não está entendendo. No começo, eu coloco subsídios na sua alma, para que você conheça que eu sou bom. Mas com o tempo, eu vou tirando esses subsídios. Por quê? Porque a minha aliança com você não é na sua alma. A minha aliança com você é no seu espírito. Porque a fé é um produto do espírito. A fé não é um produto da alma. E na medida que vai sendo tirada a tua vontade, eu te dou uma oportunidade para você se posicionar no espírito e crescer na aliança comigo. E como é isso, Deus? Não, fica tranquilo, porque eu te treino aqui. Por isso, quando a vontade vai embora, é oportunidade para aliança aparecer. Porque no começo, Deus conta com a tua vontade, mas depois de um tempo, Ele conta com a tua fidelidade. E isso é aliança. Por isso que o seu casamento fala muito mais do que Cristo e igreja do que você pensa. Seu casamento é muito mais vertical do que você imagina. Por isso que Deus, Ele fala para o Ailton, Ailton, você precisa coabitar com a Regina com entendimento. Entendendo que ela é o sexo mais frágil. E coerdeira convosco da graça da vida. Para que as vossas orações não sejam impedidas. Uau! Parece que casamento tem alguma coisa a ver no relacionamento com Deus. Porque se esse cara não coabita com a esposa com entendimento, Deus, Ele compromete seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque como marido e esposa, assim, então, o Ailton está ofendido com a Regina. Regina fez coisas que não devia ter feito. E sabe de uma coisa? Não se arrepende ainda. E ele vai orar. Se Deus, eterno, soberano, magnífico, sublime. E Deus disse, para, Ailton. O que foi, Senhor? Você quer progredir comigo? Se você está repudiando a Regina. Porque Deus não odeia o divórcio. Malaquias diz que Deus odeia o repúdio. Porque o divórcio é algo que acontece dentro do cartório, mas o repúdio acontece dentro do coração. E Deus diz, você quer crescer na sua aliança comigo? Vá, conserte com a Regina. Mas não dá, ela está com o coração endurecido. Peça perdão. Se eu pedir perdão, aí ela vai achar mesmo que ela está certa. Disse, meu filho, você precisa entender os parâmetros de uma aliança. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, que Deus é o cabeça do Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Uau! Hierarquia de autoridade. Isso no versículo 3. No versículo 9 e 10. Vai dizer que a mulher precisa ser sobre a cabeça um sinal de autoridade. Vírgula. Digo isso por causa dos anjos. Escreve Paulo. E a religião tentou botar um véu. Mas Deus está falando sobre o princípio de autoridade. E por que por causa dos anjos? Porque anjo não tem sentimentos em si. Anjo se move por hierarquia. Porque anjos é exército. Quantos estão comigo? E por causa da marca do sangue do Cordeiro.
Quando a Regina ora, ou intercede, ou aconselha, ou ministra, ou louva, por causa do sangue do Cordeiro, os anjos vêm, e não me pergunte como, eles buscam um sinal de autoridade sobre ela, que é a sua submissão ao seu marido. E se não vejam, então, por causa da unção e do chamado e da proclamação da palavra, as coisas acontecem. Mas quando ela sai dali, não tem a proteção dos anjos, porque os anjos se submetem à autoridade do marido. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso a submissão. Agora é preciso entender a submissão, porque no casamento de Cristo e a igreja, Cristo diz para a igreja: se você andar em submissão a mim, diz o Senhor, você não só fará as obras que eu faço, mas ainda maiores do que eu. Porque na Bíblia a submissão não é anulação da mulher, mas potencialização de autoridade. Quantos estão comigo? Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento, ela é a escola do caráter de Deus para construir aliança com Ele. Porque aqui o casamento tira de você o pior, mas te purifica. Sabe, Deus disse para esse homem e para essa mulher: se você quer salvar a sua vida, o que precisa fazer? Precisa perder, tem que morrer. Agora me responde os casados aqui: você conhece um lugar que te convida mais para morrer que o casamento? Não, então fica aí, nem que seja só para ser salvo. Martinho Lutero escreveu: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de celibato. Porque aqui, irmãos, aqui você é chamado para santificação. Por isso, olha para esse homem, diz o Senhor, ele é o seu Cristo. Mulheres, submetem tudo aos vossos maridos como ao Senhor. Deus te deu um termômetro. Quer saber como você se submete ao Senhor? Olha como você está se submetendo aqui. Entenda uma coisa, o Senhor te diz: tudo que você queira fazer a mim, faça a Ele, porque Ele sou eu na sua vida. Agora, por favor, não olhe para Ele e se decepcione comigo, diz o Senhor. Olhe para mim, enxergue Ele como eu enxergo. Então você vai se submeter de uma forma poderosa. Sabe de uma coisa, Hilton? Aqui está a sua igreja, diz o Senhor. Ela é a sua igreja. E você é para mim como ela é para você. Mas se você quiser se separar dela, pode se separar. Você tem esse direito. Se você achar que por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas derrapadas, eu posso abandonar a aliança que eu tenho com você, então fique livre para abandonar. Mas se você entende a minha fidelidade, por favor, mantenha essa aliança. Ela vai te proteger. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Por favor, não seja uma propaganda enganosa do verdadeiro Cristo. Não seja uma propaganda enganosa da verdadeira igreja. Porque os teus filhos têm esse grande evangelismo diante dos seus olhos. Porque aqui nasce a verdadeira igreja. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Olhe para esse homem aqui, Regina. É preciso amá-lo e honrá-lo até o último dia da sua vida, ainda que ele não mude em nada daquilo que você gostaria que ele mudasse. As pessoas em nossa volta que menos mudam são as que mais nos ajudam a mudar. Há algo aqui. Agora entenda uma coisa: quando você escolhe o padrão de Cristo e a igreja, tem uma provisão para esse casamento,
que Deus entregou para Cristo e para a igreja. E Deus entregou para Cristo e para a igreja o quê? Salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, perdão, milagre, provisão. Tudo está aqui. Por isso, assim como Jesus diz, larga a sua vida e pega a minha, abandone o casamento da terra e assuma o casamento que Deus criou. Porque assim como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento é a escola do caráter de Deus. Por isso que o movimento feminista, que é um machismo ao contrário, só é um extrato de uma igreja que decidiu viver independente do seu marido. Deus está restaurando. Por isso não vamos somente trabalhar para que marido e esposa voltem a ficar de bem. Vamos trabalhar para resgatar o verdadeiro fundamento do matrimônio que Deus criou. Eu sei que o horário já se faz tarde. E eu tenho medo de você não voltar amanhã, porque demora muito. Então eu vou estar encerrando. Mas que no nosso coração se estabeleça essa semente. Marido e esposa. Cristo e a igreja. Sabe, meu pastor, a Bíblia diz assim, Mateus 19, Lucas 10, ensina sobre o mesmo texto. Fala sobre casamento e divórcio. Jesus está ensinando sobre casamento e divórcio no capítulo 19 de Mateus. Lucas narra o mesmo texto, mesmo assunto, mesmo episódio em Lucas 10. Lucas fala coisa que Mateus não fala. Mateus fala coisas que Lucas não fala. Mas tem um registro que os dois fazem, que eu acho muito interessante. Jesus está ensinando sobre casamento e divórcio. E Mateus faz um registro. Que uma criança entra e os discípulos dizem, tira essa criança daí. O assunto é importante. E Jesus diz, não impensais vir a mim, as crianças, porque dela é o reino. E depois ele continua o assunto. Lucas fala coisas desse assunto, desse episódio relatado por Lucas, coisas que Mateus não fala. Mas ele faz esse registro também. Ele está falando sobre casamento e divórcio, Jesus. E de repente uma criança entra, Lucas escreve, e eles mandam sair. Jesus diz, não impeça que essa criança venha até mim, porque delas é o reino. Eu me pergunto, por que fazer um registro de uma criança entrando, se não tem nada a ver com casamento e divórcio? É porque tem tudo a ver com casamento e divórcio. Jesus estava ensinando naquela criança, que quando há divórcio, num casamento, as crianças desse casamento são impedidas de ir até ele. Por isso que quando há divórcio, o trabalho de pai e mãe para recuperar a criança para Cristo é um trabalho mais exaustivo. Quantos estão comigo? Vamos fazer esse silêncio, eu estou ficando apavorado, gente. Como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Nós não temos um casamento perfeito. O que estamos buscando é o resgate do valor do matrimônio que Deus criou. Obrigado, meus queridos. Fique de pé comigo um pouquinho. Eu quero orar com você. Queremos orar. Por isso que eu gosto de solteiros. Eu sei que tem solteiros aqui. Tem uma garotada aí. Como é bom conhecer algumas coisas no tempo certo. Mas eu queria orar com a sua casa, orar com a sua família. Toda provisão que tem em Cristo e a igreja, perdão, cura, restauração. Já não importa se você não está mais casado. Importa se você torna digno de honra o casamento. Deixa eu falar uma coisa para você que pode parecer um escândalo. Pastor, da nossa equipe existe uma pessoa que ela é mais usada por Deus em restauração de casamento. De todas que eu conheço, aquela mulher é incrível. A gente já
Eu já batizei ela com o nome de Nossa Senhora das Causas Impossíveis. Essa mulher é divorciada. Ela não é casada. Só que ela decidiu, divorciada, tornar o casamento digno de honra entre todas. Outro dia, que não foi uma e duas vezes, uma pessoa sentou no lado dela e disse: como você pode dizer para mim não me separar? Se você é separada, qual é a autoridade que você tem? E ela disse para essa pessoa: é por isso que eu estou pedindo para você não se separar, para não ter que amanhã passar o que eu estou passando na sua frente agora. Eu já vivo os prejuízos de uma escolha que eu não conhecia do jeito que conheço hoje. No caso não é se você é casado ou não, é se você está de acordo que o casamento é digno de honra entre todos, porque esse é o padrão de Deus.